nós já estamos de volta, foi rapidinho. No programa de hoje eu converso com o Dr. Nielsen. Ele está falando sobre aparelhos para alinhamento, para o melhor alinhamento dos dentes. Isso tudo a gente fez pensando, na verdade, para você manter um sorriso bonito, um sorriso saudável. E você já sabe como participar. É só ligar no 3829-1605. Tem ainda a opção do e-mail, espacomulher@tv.ufla.br. Nós dois estamos aqui esperando a sua participação para esclarecer as suas dúvidas. Doutor, no primeiro bloco a gente fez a pergunta, acabou que não deu tempo de responder, né? Mas é uma pessoa que não identificou, não coloca nome, só fala aqui que tem 18 anos e que ela quer saber se consultas a cada 15 dias, se o tratamento avança mais rápido do que se as consultas forem feitas mensalmente. Ela fala que quer terminar o tratamento logo antes de entrar para a faculdade. Depende do tipo de movimento que se quer fazer no dente. Como eu disse na resposta anterior, as consultas podem ser em torno de 15 a 30 dias no aparelho convencional. Então, dependendo da movimentação ortodôntica, se for um fechamento de espaço, por exemplo, as consultas a cada 15 dias elas adiantam sim o tratamento. Mas geralmente, para a maioria dos movimentos, do contexto inteiro do tratamento, em torno de 21 a 30 dias é o tempo ideal, que dá recuperação do tecido após a movimentação nesse período. Aquela força que você aplica agora, cerca de 21 a 30 dias depois, ela é recuperada para você aplicar uma nova força. De qualquer forma, ela tem que esperar aí, então. Tem que esperar. Melhor esperar. Agora, doutor, eu tenho aqui a pergunta da Juliana. E ela quer saber que tipos de problemas podem... A gente já respondeu essa pergunta no primeiro bloco, mas ela acabou que ela mandou agora. Eu acho que, de repente, vale a pena a gente reforçar. Né? O que acontece se problemas ortodônticos não forem tratados? Então, o dente desalinhado, além da falta de estética, né? Ele pode ocasionar a chance maior de cáries, dificulta a higienização, passar o fio dental, a escova fica difícil alcançar determinados cantos, porque os dentes estão apinhados, os dentes estão acabalados, né? E isso pode aumentar o risco de gengivite, além da cárie, gengivite, periodontite e até a perda do dente, dependendo da gravidade e da evolução que for o caso, né? Mobilidade nos dentes. Se está com problema, é melhor tratar, né? É o que a gente sempre fala aqui, procurar um especialista. E as dores também de cabeça, de articulação temporomandibular também. Problemas de bem-estar, né? Nós temos mais uma pergunta do pessoal da rua, a gente vai assistir agora. Doutor Nielsen, eu gostaria de saber se o uso extensivo do aparelho causa algum problema na arcada dentária. A gente, na verdade, não conseguiu entender. Se puder colocar de novo, por favor. Doutor Nielsen, eu gostaria de saber se o uso extensivo do aparelho causa algum problema na arcada dentária. Extensivo? Se o uso intensivo. Ele já usa há muito tempo e quer saber se isso traz algum problema. Pode trazer problema, sim. Além o aparelho ortodôntico não deixa de ser um trauma no dente, um microtrauma ali no dente. Então, essas forças excessivas durante o tratamento para movimentar o dente, a longo prazo, podem causar problemas, sim, na sustentação do dente, problemas na raiz do dente, se forças exageradas a longo prazo, além do aparelho que mecanicamente reter alimentos, reter placa, e isso dificultar a higienização do paciente e pode surgir cáries, problemas gengivais, problemas periodontais, ele pode virar uma arma. Claro, já é melhor tomar cuidado com isso, né? Nós temos mais uma pergunta e a gente vai ver agora. Oi, doutor Nielsen, tudo bem? Eu gostaria de saber se para alinhar os dentes precisa extrair outros dentes com o aparelho. Ah, sim, se para colocar o aparelho se precisa extrair outros dentes, né? Alguns casos, sim, dependendo principalmente na falta de espaço. Se você tem uma arcada que não comporta aquele número, aquele volume de dentes, às vezes são necessárias extrações de dentes menos importantes, dentes em áreas estratégicas, para a correção dos demais, para melhorar a estética e melhorar a função da mastigação. Certo, doutor, eu tenho uma participação aqui pelo e-mail e é a Roberta, e ela está querendo saber se os sisos, se eles podem interferir na posição dos dentes inferiores. Podem sim, mas é um caso muito controverso, depende da posição que esses sisos se encontram, mas na maioria, grande maioria dos casos, o siso não tem muita relação com o apinhamento dos dentes inferiores, principalmente. Hoje se tem na literatura que antes do siso se considera que outros problemas podem ocasionar esse apinhamento, como um crescimento tardio do maxilar, que existe nas pessoas por volta dos 18, 19 anos, e coincide com a idade que o siso está erupcionando, que o siso está nascendo. Então, acaba que o siso toma a culpa
daquele problema que ocorre nos dentes. A culpa não é dele, mas ele leva a culpa. Leva a culpa, porque coincide com essa idade. Existe contatos prematuros, uma força natural que o dente tem de movimentar para frente, e isso acaba resultando nesse apinhamento, nesse acavalamento dos dentes inferiores. E como isso acontece por volta de 19, 18, 20 anos, a culpa acaba caindo no siso, que é a época que ele está nascendo. Mas na literatura, cientificamente, não há nada comprovado que o siso interfere no desalinhamento dos dentes anteriores. Claro. O ideal, na verdade, é ir a um dentista de 6 em 6 meses, Isso, até para fazer aquela popular limpeza, né? E acaba fazendo uma avaliação. E acaba fazendo ali, aproveitando para fazer a avaliação. Doutor Nielson, a gente tem mais uma pergunta do pessoal da rua. A gente confere em um instante. Doutor Nelson, minha dúvida é, eu tenho bruxismo e eu gostaria de saber qual que é o prazo para poder trocar as placas, qual o tempo de desgaste das placas de bruxismo. Na verdade, vamos explicar só para a gente contextualizar, né, o que é o bruxismo? O bruxismo é o ato de ranger os dentes voluntariamente, né? Acontece mais à noite, durante o sono. E no caso da pergunta dele, as placas realmente elas têm validade. Depende muito de quanto a pessoa tá fazendo o ato de bruxar, né? O bruxismo. Se for intenso, as placas vão durar menos, mas tem que ter uma regularidade, tem que ter uma consulta com o dentista para poder fazer os ajustes e a manutenção dessa placa e em tempos trocar a placa. Certo. Doutor, eu tenho a pergunta aqui da Joana e ela está até um pouco preocupada. Ela pergunta se os pais possuírem uma má formação, má posição dos dentes ali. Se o mesmo pode acontecer com os filhos. Ela fala que tem um problema na família de ter que fazer uma cirurgia para, parece, sei lá, fazer uma raspagem na parte inferior, no maxilar. Com certeza, isso pode ser passado. O problema pode ser hereditário. Pode ser, sim, e tem a hereditariedade e tem também os fatores ambientais, os fatores locais ali. A presença de placa bacteriana, né, e em quantidade maior, e a falta de consultas ao dentista também. Isso, os dois fatores juntos podem contribuir para esse problema que ela tem. Os dois fatores, né? Pode, o hereditário e o fator local. Isso tem que ser avaliado, uma consulta, né, para ver o que está essa virulência dessas bactérias em cima ali do osso dela, do periodonto dela. Certo. Agora, doutor, tem aqui a Letícia, isso é até uma novidade, ela está querendo saber se é verdade ou se isso foi apenas o boato que rolou na mídia de que existe um aparelho fixo e que é invisível. Invisível é um apelido que foi dado ao aparelho, né? Ele se torna invisível porque ele é colado pelo lado de trás dos dentes. Pelo lado de trás? Pelo lado interno, o lado de trás. É chamado de face lingual dos dentes. Por isso ele é chamado, o nome técnico dele, dentro da ortodontia, aparelho ortodôntico fixo lingual. Porque ele fica em contato com a língua. Então ele se torna invisível. Você sorrindo, você não vê. Ele está colado pelo lado de dentro dos dentes. É bem discreto e muito usado pelas pessoas que não podem demonstrar que estão usando o aparelho ortodôntico. Usando o aparelho. Mesmo aqueles bem estéticos, bem brancos, né? Ah, sim. Mas a vantagem desse aparelho com relação àquele que tem aqueles braquetes que aparecem por fora é só a questão estética mesmo ou ele traz algum outro benefício? Não, agilidade? Não, o tempo de tratamento vai variar de caso para caso. Assim como o fixo na parte de fora. Exatamente, né? De caso do problema inicial do paciente, mas a vantagem dele principal, a única praticamente, é essa que ele é colado pelo lado de dentro. Agora o tempo isso vai variar, pode ser um tratamento colado pela face vestibular, que é chamada face visível, durar menos do que um tratamento com um bracket colado e vice-versa. Agora, no caso do bracket, ele costuma machucar muito gengiva, bochecha, né? Esse interno machuca a parte da língua, vai ferir a língua, repente? Do jeito que incomoda, jeito. Do jeito que vai incomodar um pouco no começo a bochecha, o colado pela parte visível, esse vai incomodar a língua. Mas nada que deixe a pessoa desista de usar o aparelho ortodôntico. Como eu disse antes, a tecnologia avançou e os brackets são feitos de forma bem arredondada, com um design muito bonito e muito confortável. Certo. Já que a gente está falando dos brackets, tem aqui a pergunta de uma garota que ela tem 14 anos e ela está querendo, a Camila, de 14 anos, e ela está querendo saber se aquelas borrachinhas coloridas, se aquilo contribui com o tratamento ou se as pessoas usam e mudam só por questões estéticas mesmo. Não, contribui para o tratamento. Aquilo ali é a ligadura, aquilo que amarra o fio, que o aparelho ortodôntico é feito de brackets e fios. Esses arcos, esses fios,
que promovem a força nos dentes, eles são amarrados, são presos no aparelho através dessas borrachinhas. E as cores das borrachinhas foi o que o fabricante que introduziu. Aí os adolescentes e as crianças brincam com as cores, mas ele tem uma função sim de amarrar. Tem a função de prender De prender ali, né? o arco, de amarrar ele dentro Então, eu não dos quero brackets. usar, não vai usar, né? É, exatamente. Agora, os aparelhos mais modernos, eles estão eliminando essas borrachinhas porque elas acumulam placas. Elas necessitam ser trocadas constantemente, né? E foi substituída por algum produto? Os aparelhos O que tem novos... de novidade na ortodontia? Então, eles estão substituindo essas borrachinhas, essas ligaduras elásticas, por um clipe feito de alta tecnologia, um material de alta tecnologia, que ele trava o bracket e deixa o fio lá dentro. E assim evita-se de ter que usar essas borrachinhas. E aí, com isso, você pode fazer uma manutenção mais prolongada, com 45, 60 dias. Força um pouquinho mais e espera um período maior. Esse clipe força e deixa o fio lá dentro, preso dentro do bracket. Uma vantagem, né? É uma vantagem, é uma vantagem. Doutor, eu tenho a pergunta de um garoto aqui. E ele está falando que ele tem 16 anos e falando que o dentista dele indicou um suporte, um aparelho com suporte no rosto. Ele está perguntando se é possível algum outro tratamento menos agressivo, porque ele tem vergonha de usar esse suporte. Devem ser os aparelhos extraorais, que eles são ancorados, né, são presos por fora do rosto para fazer forças dentro da boca. Quando é indicado esse tipo de aparelho? Quando se tem discrepâncias maxilares maiores, além de querer mover os dentes, movimentar os dentes para posições ideais, você também quer movimentar o maxilar. Então, esse é usado mais em crianças, mais em pré-adolescentes. E, dependendo dos casos, eles não têm substituição, é aquele aparelho que funciona mesmo. É o aparelho extrabucal, geralmente. E ele trabalha a parte ortopédica, além dos dentes, os maxilares. Isso é interessante ele usar de maneira correta, porque depois de uma certa idade, o osso já não tem mais crescimento, aí ele só vai conseguir isso aí com uma cirurgia ortognática, uma cirurgia no maxilar. Mas existe uma cirurgia para essa correção de mandíbula? Sim, depois já adulto. É agressiva? É agressiva. Se ele puder usar esse aparelho ortopédico que vai estimular esse crescimento, que vai fazer com que o maxilar vá para a posição correta, é melhor fazer isso do que deixar o problema para corrigir depois com uma cirurgia ortognática, uma cirurgia no maxilar. Certo. Doutor, eu tenho a pergunta da Rogéria e ela está falando que ela nunca teve problemas com hálito, mas que depois que ela usou o aparelho por um período de tempo e agora ela usa o móvel. E ela está querendo saber se pode ser o móvel que está causando esse tipo de problema. Pode, o móvel pode. Se ele estiver acumulando placa, se ela não estiver fazendo a higienização correta do aparelho, ele pode acumular placa, o aparelho móvel alimentares. pode... entendi. Ele tem uma maneira de fazer a higienização que o ortodontista, o dentista tem essa receita, pode passar para ela e fazer essa higienização, além da boca, obviamente, e do aparelho. Da boca e do aparelho, né? Tomando cuidado que o aparelho móvel ele tem que ser lavado com água fria, né? Que tem um caso não pode aqui, esquentar, não. Sim, tem um caso aqui que me mandaram um e-mail aqui comentando que foi lavar o aparelho, lavou com água morna e ele estragou. Aí, viu? Doutor, a gente tem aqui uma série de perguntas, uma série de comentários, o pessoal participou bastante, gostaram muito do tema, mas o nosso tempo aqui no Espaço Mulher é curtinho e eu quero agradecer muito a sua presença aqui, seja muito bem-vinda, é a primeira vez aqui no Espaço Mulher comigo, seja muito bem-vinda, eu espero que volte outras muitas vezes aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, Kelly. E foi muito legal falar com vocês aqui. Espero retornar, sim. A gente está aqui de portas abertas para isso. E a todos vocês que participaram, uma boa noite. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela participação. Nós nos vemos num próximo programa. Até lá!